E agora, como palestra final do primeiro simpósio Pernod 2021, chamamos o Dr. Arthur Jansen, diretor da Fábrica Esperança do Governo do Estado do Pará, que apresentará o tema Ressocialização de egressos do sistema penal no Estado do Pará, sobre a ótica do terceiro setor. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro simpósio do Pernod, projeto Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História. Eu sou o Arthur Jansen Novaes, atual diretor da Fábrica Esperança. Nós vamos tratar de um tema chamado Ressocialização de egressos do sistema penal no Estado do Pará, sob a ótica do terceiro setor, o qual eu faço parte. Para iniciar, nós vamos trazer um conceito simples de ressocialização. O que seria? Seria a inserção em sociedade, um processo de ressocializar, de voltar a pertencer, a fazer parte de uma sociedade. Reabilitação, recuperação, readaptação, reinserção, entre outros. A famosa Lei de Execução Penal, a LEP, a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, aborda a ressocialização desses egressos internos também do sistema penal. Na LEP, na parte da assistência, na seção 1, nós temos as disposições gerais, em que o artigo 10 nos traz que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Nós percebemos que o legislador orientou que o Estado tenha políticas públicas para evitar a reincidência no crime. Eu gostaria de deixar frisado o parágrafo único desse artigo 10, e que ele diz que a assistência estende-se ao egresso. Quem é o egresso? Conheceremos mais adiante. O artigo 11 diz: a assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Na seção 8, ela é bem específica da assistência ao egresso. O artigo 25 nos traz, da LEP, que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Mais uma parte da lei em que o legislador queria focar na questão da ressocialização deste indivíduo. O artigo 26 nos traz e nos mostra quem é o egresso. Considera-se egresso para os efeitos desta lei. 1. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. Ou seja, a pessoa sai do cárcere, a pena é extinta. Até 1 ano, ele é considerado, para efeitos da lei, egresso do sistema penal. O item 2 diz que também é considerado egresso, segundo a lei de execuções penais, o liberado condicional durante o período de prova. Temos o artigo 27 da LEP. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Agora nós trazemos uma pergunta. Por que ressocializar presos é mais barato do que mantê-los em presídios? Quem nos responde é um estudo feito pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, a FBAC, que foi criada para administrar as APACs do Brasil. A APAC é um projeto que visa humanizar os presídios nacionais, e está presente em mais de 50 unidades prisionais pelo Brasil. Esse estudo mostra que a média de manter o interno do sistema prisional é em torno de R$ 2.700, enquanto que pelo sistema em que as APACs utilizam, esse sistema mais humanizado, sairia em torno de R$ 1.200 por mês. Tem alguns estados esse gasto mensal chega ao valor de R$ 3.000 pelo método tradicional, enquanto que aqueles que utilizam as APACs no mesmo estado não chegam a R$ 1.000, ou seja, 1/3 do valor que é gasto com o método tradicional. Eu vou trazer para vocês algumas curiosidades. Em 1990, a população carcerária no Brasil gerava em torno de 90 mil presos. Em 30 anos, agora em 2020, esse número chegou a aproximadamente 750 mil pessoas que estão hoje nos presídios
federais, estaduais e por aí por diante. Outra curiosidade é o perfil da população prisional no Brasil, que 53% da população prisional hoje tem apenas o ensino fundamental incompleto. Nós temos a escolaridade desse nosso público muito baixa. Em termos de cor, a população brasileira, enquanto 51% se autodeclararam negros, a população carcerária nós temos 67% de negros nos presídios hoje. Dos tipos de crime, o crime mais comum é o tráfico de drogas, 27%, seguido do roubo, 21%, e do homicídio, que chega a 14%. Outra curiosidade é que a taxa de reincidência criminal no nosso país gira em torno de 70%. E a fonte são estudos diversos que mostram isso daí. População carcerária no mundo. O Brasil está em terceiro lugar, perdendo apenas para a China e Estados Unidos. E olha que nós não somos a terceira população mundial. Fonte é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eles têm uma publicação bastante interessante chamada A Nova População Carcerária Brasileira. Quem puder baixar, é muito interessante. Quais são os desafios enfrentados para a ressocialização? Primeiro deles, a reformulação do sistema carcerário. Como compor um sistema humanizado e não perder a finalidade punitiva das prisões? Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio que nós temos, o preconceito de empregadores e sociedade. Uma pessoa dessa, quando sai do cárcere, além dela não ter a escolaridade, a qualificação profissional, ela ainda tem que lutar contra o preconceito. É o segundo desafio que nós temos para a ressocialização em nosso país. Mais um desafio, políticas públicas de qualificação profissional. E nós temos uma afirmativa aí. A falta de qualificação influencia diretamente na reincidência criminal. A pessoa sai do cárcere e não tem nenhum norte, nenhuma luz e termina, infelizmente, tendo que voltar a cometer algum tipo de crime. Outro desafio enfrentado, a falta de acompanhamento psicossocial. Para mim, é a base para a gente conseguir uma ressocialização de fato. É um público diferenciado, é um público que precisa ser acompanhado. Então, tem que haver esse acompanhamento psicossocial. Mais um desafio trazido, o tratamento humanizado nos presídios. Como fazer a composição entre punição e conscientização? A gente puniu quem cometeu o crime, mas será que ele saiu da prisão conscientizado? Que ele não tem mais que cometer algum tipo de crime? É mais um desafio. E para reforçar a ressocialização no nosso país, surgiu a resolução número 14, de 11 de novembro de 1994, ou seja, 10 anos após a Lei de Execução Penal, a LEP. Essa resolução é do CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ela veio para esboçar procedimentos ao pós-pena, com o intuito de suprir necessidades materiais básicas para o ex-preso reiniciar-se na sociedade, conforme demonstra o capítulo 22. Nós temos o artigo 57, deste capítulo das Relações Sociais e Ajuda Pós-Penitenciária, em que ele fala que o futuro do preso, após o cumprimento da pena, será sempre levado em conta. Deve-se animá-lo, no sentido de manter ou estabelecer relações com pessoas ou órgãos externos que possam favorecer os interesses de sua família, assim como sua própria readaptação social. O artigo 58 nos traz que os órgãos oficiais ou não, é o caso da Fábrica Esperança, de apoio ao egresso devem proporcionar-lhes os documentos necessários, bem como alimentação, vestuário e alojamento no período imediato à sua liberação, fornecendo-lhe, inclusive, ajuda de custo para transporte local. Inciso 2 nos traz que nós devemos ajudá-lo a reintegrar-se
a vida em liberdade, em especial contribuindo para a colocação no mercado de trabalho. Esse é o desafio. Vou trazer alguns números aí sobre a população carcerária no estado do Pará. Esses números são de dezembro de 2019, do informativo do Departamento Penitenciário Nacional, a IFOPEM, que é do DEPEN, do Ministério da Justiça. Então, no Pará, em dezembro de 2019, nós tínhamos 20.825 presos. E são divididos entre esses regimes que vocês estão vendo aí. Regime fechado, 8.758, semiaberto, 3.360, aberto, 2.785 e o provisório, 5.823 pessoas. A Associação Polo Produtivo do Pará foi criada em 2006 e reconhecida como organização social no mesmo ano, através do Decreto 2016. É uma entidade sem fins lucrativos e foi criada para realizar a reinserção social de egressos internos e familiares de apenados do sistema prisional do Pará. E ela obteve índices muito bons, como vocês estão vendo aí no slide. Enquanto a média brasileira de reincidência no crime gira em torno de 70%, nós conseguimos uma média anual, nesses 14 anos de projeto, para 2% apenas do público-alvo que nós recebemos voltaram a cometer algum tipo de delito, voltaram a cometer algum tipo de crime. É um número muito bom. Em 2020, nós fizemos uma revisão no nosso estatuto e nós decidimos ampliar a atuação da Fábrica Esperança. Nós introduzimos também o cuidado e o trabalho com o sócio-educando. O sócio-educando, a grosso modo de dizer, é popularmente conhecido como um menor infrator. E esse sócio-educando hoje recebe o cuidado da FASEPA, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. Decidimos fundar na unidade da FASEPA em Benevide, um município daqui do estado do Pará, um polo produtivo. E nós começamos a qualificar esses meninos, esses sócio-educandos, em cursos de corte e costura, panificação, informática e serigrafia. Temos a foto aí de um sócio-educando aprendendo a costura. Essa aí é uma formatura de alguns deles. Eu acredito que tenha sido no curso de corte e costura também. E a diplomação desses meninos. Me chamou muita atenção que um menino desses, ao falar, disse que para ele o mais importante tinha sido aprender a ter paciência de passar uma linha na cabeça de uma agulha. Então, a gente percebe que além de trabalhar a questão cognitiva da pessoa, né, desse menino, a gente verifica também que terminou trabalhando em outras áreas. E uma delas justamente a paciência. Esse projeto do Polo Produtivo na Socioeducação foi um projeto que foi premiado, foi reconhecido pela sociedade e nós tivemos o privilégio também no final de 2020 de receber essa comenda aí dos parceiros do Pernó. Na foto aí está a primeira-dama do Estado, a doutora Daniela Barbalho, o Miguel Fortunato, que é o presidente da FASEPA, e a deputada estadual Nilce Pinheiro. A Fábrica Esperança trabalha em 4 pilares principais. É a qualificação profissional, a elevação da escolaridade, o acompanhamento psicossocial e a empregabilidade. Nós acreditamos que com esses 4 eixos nós conseguiremos realizar a reinserção e a ressocialização desse público-alvo. O primeiro pilar, a qualificação profissional, na nossa sede, que é no município de Belém, nós realizamos cursos de qualificação profissional em diversas áreas. Eu vou citar aqui algumas: a costura industrial, manutenção predial, serviços gerais, informática, mecânica, panificação e outros. No final de 2019, formamos a primeira turma em energia solar, energia fotovoltaica. O segundo pilar, elevação da escolaridade. Nós proporcionamos
a esse egresso a oportunidade dele terminar o seu estudo fundamental. Nós temos um acordo de cooperação técnica com a SEDUC, em que ele tem acesso à educação de jovens e adultos, né, o EJA e ao ENSEJA, e convênios também com entidades do ensino técnico e superior. O terceiro pilar seria o acompanhamento psicossocial. Como eu disse anteriormente, para mim é a base da pirâmide, e através dele nós também abrimos espaço na Fábrica Esperança para um momento de religiosidade e de prevenção às drogas. Esse acompanhamento psicossocial é feito através de uma equipe multidisciplinar que está vinculado ao nosso setor de reinserção social. Nós temos uma diretoria de reinserção social na Fábrica Esperança. Lá nós temos diversos profissionais, como psicólogo, assistente social, pedagogo e um advogado à disposição deles para atendimento das suas demandas judiciais. O advogado ele não faz o acompanhamento do processo, ele apenas encaminha eles ao órgão. Eu vou dar um exemplo aqui, a Fábrica Esperança tem uma parceria muito boa com a Defensoria Pública do Estado. Então nós temos um canal de facilidade para atendimento das demandas do nosso público-alvo. O quarto pilar seria o pilar da empregabilidade. Após a qualificação profissional, parte dessa mão de obra em que nós qualificamos, nós absorvemos em nosso quadro funcional. A Fábrica Esperança, o carro-chefe dela hoje é a costura industrial e a terceirização de mão de obra. Terceirização de manutenção predial, serviços gerais. Nós temos alguns contratos em que o órgão tem até o cargo de motorista. Motorista, tem roçador, tem jardineiro, tem copeiro, tem porteiro. Então, a Fábrica Esperança procura fechar contratos com empresas e com o governo do Estado para justamente possibilitar a experiência profissional desse público-alvo que nós qualificamos. Nós também procuramos encaminhá-los para algumas empresas. Temos alguma parceria com o Cine, que hoje é o Trabalha Brasil, Casa do Trabalhador e etc. Ainda no pilar da empregabilidade, nós percebemos que alguns do nosso público-alvo têm aptidão para o empreendedorismo. A pessoa faz o curso conosco e decide, não quero ser absorvido pela fábrica, não quero ser encaminhado para nenhuma empresa. Quero apenas ter acesso a um crédito e adquirir a minha máquina de costura, o meu material de ferramentas, de manutenção de split, de mecânica. Então, nós também trabalhamos esse lado do empreendedorismo. A Fábrica Esperança possui um parque industrial com um pouco mais de 300 máquinas de costura e uma capacidade atual de 3.000 peças dia. Há 2 anos atrás, quando eu assumi o projeto, essa capacidade de produção girava em torno de 1.000 peças dia. E nós conseguimos, através de uma mudança para um outro prédio maior também, adquirir mais máquinas de costura e aumentar a nossa produção e triplicar a nossa produção. Nós temos aí algumas fotos do nosso parque industrial. Ele é composto basicamente 80% de egressas do sistema penal. E no meio delas nós temos costureiras profissionais, que servem como mentoras e monitoras para aperfeiçoar essa prática desse público-alvo que está chegando. Temos aí o setor de serigrafia da fábrica. A Fábrica Esperança, como eu falei anteriormente, busca firmar contratos com órgãos e empresas para buscar uma outra fonte de renda, uma outra fonte de recurso para justamente manter o projeto. Então, nós terceirizamos mão de obra e fabricamos uniformes para órgãos e empresas privadas. Desafios que eu encontrei ao assumir em abril de 2019. Um deles foi justamente o prédio impróprio para funcionamento do parque industrial. A fábrica, naquele momento, estava funcionando em um prédio que basicamente era uma residência. Então, esse prédio foi devolvido. E existia também um segundo prédio onde funcionava apenas um núcleo educacional de qualificação profissional. Então, nós devolvemos esses 2 prédios e alugamos um que atendeu toda a nossa demanda.
Também encontramos um considerável passivo trabalhista e previdenciário, considerável passivo de custeio, uma receita insuficiente para manter o projeto e o mais importante, que foi o resgate da credibilidade do projeto Fábrica Esperança, junto aos órgãos de controle, junto à sociedade e junto também ao público-alvo. Nós temos aí alguns números dos egressos absorvidos pela Associação Polo Produtivo do Pará. Vocês percebem que o primeiro ano em azul aí é o ano de 2019, que foi um ano em que nós resolvemos diminuir a nossa folha, desonerar o gasto com pessoal, encargos e etc. Então, a partir de 2020, nós voltamos a contratar e absorver esse público-alvo. Nós temos aí um resumo dos índices de reincidência criminal, ano a ano, desde 2006, quando foi criada a fábrica, até o ano de 2020. O destaque aí é para o ano de 2019, em que nós tivemos 0 reincidência. Nenhum do nosso público-alvo cometeu crime. Em 2020 tivemos um caso. Então essa média em 14 anos ficou nesse percentual aí de 2,03%. Bem, agradeço a vocês, agradeço esse tempo em que ficamos juntos. É um privilégio muito grande poder apresentar para vocês o projeto Fábrica Esperança e como é que o governo do estado do Pará age na ressocialização de egressos do sistema penal. Muito obrigado, até a próxima. Aí no slide está o nosso site, para quem quiser pesquisar, entrar, tem muita informação legal. E os nossos parceiros aí, o PERNO, o MPT, o Tribunal de Justiça, a FASEPA, CEAP e o Governo do Estado. Muito obrigado. Agradecemos a todos que participaram desse primeiro simpósio PERNOR 2021 e não se esqueçam de acessar os nossos canais e fazer a sua inscrição para o recebimento do seu certificado. Obrigado e até o nosso próximo encontro.